Legislativo homenageia Ipiranga Esporte Clube pelos 70 anos de fundação. Conferencistas destacam a importância de incluir todos no desenvolvimento da cidade. Contribuintes podem negociar dívidas com a Prefeitura de Itajaí. 21 de julho de 2016, o Jornal da Câmara está começando. Boa noite. Os munícipes que estiverem com tributos em atraso podem negociar e renegociar os débitos com o município. A Secretaria da Fazenda iniciou uma ação para que o contribuinte possa quitar as dívidas com descontos nos juros e multas ou ainda parcelar o valor. O município registra 300 milhões de reais inscritos na dívida ativa. Para o pagamento à vista, o desconto vai ser de 50%, já quem optar pelo parcelamento em até 12 vezes vai ganhar 30% de desconto. O atendimento é feito na Praça do Cidadão, na Prefeitura de Itajaí, de segunda a sexta, do meio-dia às 18 horas. A Câmara de Vereadores aprovou a moção 9/2016 de congratulações e reconhecimento ao Ipiranga Esporte Clube. A proposta recebeu 19 votos favoráveis. A moção de congratulações e reconhecimento ao Ipiranga Esporte Clube, que completou 70 anos no dia 1º de maio de 2016, foi proposta pela vereadora Dulce Amaral, do PR. O presidente do clube recebeu a homenagem no plenário da Câmara de Itajaí. A gente fica muito orgulhoso de receber essa homenagem, que é um feito que vai ficar na história do clube, com certeza, para as diretorias posteriores, futuros, né? Que ali é um clube de sede própria e no qual a gente disponibiliza para a comunidade, no qual a gente disputa campeonatos amadores pela Liga Itajaiense, no qual fomos campeões, que é importante destacar, fomos campeões 4 vezes pela Liga Itajaiense, competimos pela Liga Blumenauense também, enfim, e hoje nós temos um clube próprio, né, que nos orgulha muito, uma história que vem de 70 anos, no qual a gente à frente hoje, temos a obrigação de levar essa história do clube adiante, porque os passados, as pessoas que fizeram presente naquele clube, então não deixaram histórias que nos orgulha de hoje ser presidente e levar a história do clube adiante. A vereadora proponente da moção destacou a relevância da homenagem para a comunidade do bairro Salceiros. Uma homenagem de suma importância para a comunidade de Salceiros, mas também para o município de Itajaí. Nós estamos homenageando no dia de hoje um clube, que na minha opinião é um dos clubes que mais abre as portas para a comunidade, independente de comunidades vizinhas ou inclusive municípios vizinhos, né? Nós temos ali um clube que não tem nenhum tipo de incentivo por parte da prefeitura, é um clube que tem a sua administração própria, é um clube que não tem fins lucrativos nenhum, a não ser mesmo o próprio trabalho, a união e a parceria da própria comunidade. Fico feliz, deixei uma comunidade hoje muito feliz. Isso era um sonho do meu chefe de gabinete, que até então nos deixou falecendo, né? Uns 45 dias mais ou menos. E na época ele sempre comentava em fazer essa homenagem, mas não se sentia confortável por ele ser o presidente na época, né? E com o falecimento dele, então, eu fico feliz em poder fazer homenagem ao clube e, ao mesmo tempo, deixá-lo feliz aonde quer que ele esteja com essa homenagem. Os servidores públicos do município participam de uma capacitação profissional até outubro, promovida pela FIAP. Na abertura do curso, no auditório da Prefeitura, a aula magna foi sobre sustentabilidade. A aula magna com o professor da Univale, Alexandre Lerípio, foi sobre sustentabilidade e debateu qualidade de vida e planejamento do município. O palestrante abordou o tema nas dimensões das organizações públicas, instituições e territórios sustentáveis. Ele destacou a importância do setor para a sustentabilidade. É o setor público quem administra um território. E nesse território é onde estão as empresas, é onde estão as pessoas, a sociedade, enfim.
Então esse órgão, um grande órgão regulador que é o setor público nas suas diferentes esferas de administração, seja federal, estadual e mesmo municipal, elas são a chave para a sustentabilidade dos demais setores. E nós trabalhamos e acreditamos em 3 dimensões mínimas para essa sustentabilidade, uma delas a organizacional. Existe a administração pública na perspectiva de uma organização pública, né, como se fosse realmente administrada de forma profissional. Existem elementos relativos a instituições, ou seja, a sinergia entre, por exemplo, as regulamentações e os próprios atos, as práticas de diferentes órgãos, de diferentes governos, e ainda a questão territorial, que é onde nós acreditamos que tudo acontece. A aula magna abriu a capacitação profissional dos servidores públicos do Executivo, promovida pela Fundação de Educação Profissional e a Administração Pública de Itajaí, a FEAP, em parceria com a Univale. As aulas seguem até outubro. Então, organizamos uma capacitação de 96 horas, né, do qual faz parte deste curso vários assuntos como redação oficial, oratória, contabilidade pública, contratos e licitações, qualidade de vida no trabalho. E o tema de hoje da palestra, sustentabilidade na gestão pública, é um tema bastante pertinente porque envolve a função de cada servidor, várias funções. Hoje nós estamos vivenciando um momento em que, assim como a empresa particular, né, também a empresa pública tem que se ajustar ao mercado. E a questão da sustentabilidade hoje é muito importante você saber de que forma que você vai atender o público, a melhor maneira e o que se dá para fazer na gestão pública. Por isso, resolvemos então escolher esse tema sustentabilidade na gestão pública para iniciar essa nossa capacitação como a aula magna de hoje. E você vai ver em instantes, conferencistas destacam a importância de incluir todos no desenvolvimento da cidade. É depois do intervalo aqui no Jornal da Câmara. Até já. Repolitizar é a nossa nova maneira de fazer política. A Câmara de Vereadores de Itajaí definiu medidas sérias nesta atual gestão. Com o Plano Câmara Sustentável, houve uma reforma administrativa e tivemos uma melhor gestão de recursos. Isso rendeu economia de 30% na verba anual da Câmara e foram devolvidos mais de 10 milhões de reais para a Prefeitura. Isso mostra uma gestão eficiente, comprometida e com resultados consistentes. Venha com a gente repolitizar. O segundo Festival Gastronômico de Itajaí, Porto de Sabores, está com as inscrições abertas até amanhã, dia 22 de julho, na Secretaria de Turismo, no Centro Integrado de Serviços. O endereço é Rua Antônio Caetano, número 105, no bairro Fazenda. A lista de documentos está no site da Prefeitura. O edital é destinado a restaurantes, bares e bistrôs localizados prioritariamente no centro, Praia Brava, Cabeçudas e São Vicente. O segundo Festival Gastronômico de Itajaí está marcado entre os dias 6 e 30 de setembro. Máquinas, carros e aviões em miniatura movidos com a energia que vem do sol e do vento são alguns exemplos de um projeto educacional sobre energias limpas e sustentáveis. A iniciativa é de alunos de uma escola do município. O carrinho bate-volta, o aviãozinho e o catavento parecem apenas os brinquedos de uma criança. Mas, na verdade, são coisa muito séria que no Centro de Educação em Tempo Integral Napoleão de Souza, o CEDIM do bairro São Vicente, o projeto Iluminando o Caminho, Geração Renovável de Energia Elétrica, é a ideia dessa professora de ciências, que com o auxílio de todas as outras disciplinas e da robótica, fez com que os alunos desenvolvessem protótipos de geradores de energia. O cenário atual que se desenha, né, essa questão ambiental aí, com relação às emissões de gases do efeito estufa, o consumo, né, de energia, que é um dos combustíveis fósseis, por exemplo, que é um dos que mais polui, né, leva a gente a tentar buscar, né, energias mais limpas, fontes de energias mais limpas, sustentáveis e pensando no bem-estar do planeta. E com isso surgiu a ideia, né, de a gente pensar em mostrar de uma forma
lúdica para os alunos, né? Esse lado é mais, vamos dizer, de usar a criatividade, né? Tentando trazer a realidade com protótipos, né? Ou em escala menor, para eles entenderem isso de uma maneira mais fácil. As miniaturas são feitas com aproveitamento de materiais recicláveis, para que as crianças saibam que tudo na natureza pode ser aproveitado, já que a escola também incentiva a reciclagem, com outro projeto, que transforma o que iria para o lixo em arte. E são elas mesmas que explicam como funcionam os dispositivos e mostram um pouco do que aprenderam sobre as fontes de energia limpa, como o vento e o sol. Essa aqui é uma casinha que a placa solar, quando pega a luz do sol, ela capta, daí vai aqui para as baterias, daí fica carregando enquanto tem luz do sol. Daí, depois, quando chega a noite, isso aqui fica armazenado a luz aqui dentro, daí pode usar a eletricidade. Daí ela funciona assim, ó. Esse aqui é o aerogerador, ele funciona com vento. Então, quando o vento bate aqui nessa latinha aqui, ele move o aerogerador. E quando move aqui o vento do aerogerador, liga essa luz aqui, ó. Que depois a gente vai mostrar ali. Aí aqui fica a bateria, e aqui, como tanto que vai girando, vai dando mais luz aqui. E nós temos ali, usando a água, também uma roda d'água simulando, né, uma hidrelétrica, que hoje 95%, né, da produção energética do Brasil é pelas hidrelétricas, né? Esse foi um dos aviãozinhos que eles criaram, né, na energia solar. Então o painel fotovoltaico capta a energia do sol, só que diferente da casinha ele não tem acumulador, então ele só funciona no sol. Então a partir do momento que incide o sol na plaquinha, gera a voltagem necessária para girar esse motor, que aí gira essa hélice. O projeto dos protótipos de geradores de energia foi um dos contemplados na iniciativa de sustentabilidade da Volvo Ocean Race e envolveu alunos de 10 turmas do CEDIM, que durante o contraturno escolar tiveram aulas de robótica e aprenderam na prática a importância das fontes energéticas renováveis e limpas para um futuro mais sustentável. A 6ª Conferência Municipal da cidade debateu o desenvolvimento de Itajaí. Na ocasião, o professor de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Santa Catarina, Samuel Steiner dos Santos, falou sobre a função social da cidade e da propriedade. Para ele, movimentos sociais e comunidades devem exigir ações do poder público para que o espaço urbano inclua a todos com dignidade. Para o poder público pode ser encarado muitas vezes como uma dificuldade extra, né? Durante muito tempo ele teve a hegemonia da decisão sobre as questões da cidade. Hoje a gente vê uma emergência de vários movimentos sociais buscando colocar suas demandas no jogo político, na agenda política, e isso gera um cenário mais conflituoso, né, dentro de uma cidade. Então isso é muito mais difícil de gerir, né? Mas do outro lado a gente consegue enxergar também um processo de refluxo, assim, de alguns movimentos sociais. É uma coisa super contraditória, né? A gente teve um processo de ápice durante a década de 80, 90, que impulsionou a criação do Estatuto da Cidade, Ministério das Cidades, e a gente tem sentido nesses últimos 10 anos um certo cansaço de muitos movimentos sociais e principalmente de algumas lideranças que estão vendo que muitas vezes essas oportunidades abertas, esses canais, foram muito mais no nível do discurso, da retórica, do que da prática efetiva de uma certa distribuição de poder, de uma certa tentativa de democratização da discussão sobre a cidade. Então é um processo realmente contraditório, assim, e cada cidade é uma cidade, né? Por exemplo, eu venho de Florianópolis, lá tem alguns bairros que são super politizados, organizados, tem uma capacidade de demanda e de pressão social muito forte sobre o poder público, e tem outros bairros que não. Então é nesse jogo político aí, nessa balança, né, de tentativa de organização e desorganização, de emergência e refluxo, é que a gente está vivendo, né? A história não está pronta ainda, está para ser escrita. Outro palestrante da Conferência da Cidade foi o professor de Oceanografia da Univale, Marcos Poletti, que falou sobre a função social na cidade de Itajaí.
Para ele, os governos devem preparar o município não apenas para o crescimento econômico, mas para planejar a inclusão das diversas comunidades no desenvolvimento. A grande questão hoje, quando a gente pensa em uma cidade, é pensar ela que ela tem que ser desenvolvida e tem que ser planejada de uma forma em que toda a população seja incluída nesse processo. Então, na realidade, hoje nós temos que pensar nas várias centralidades da cidade, né, na melhoria também das áreas verdes da cidade. Hoje, por exemplo, a cidade de Itajaí, nós temos bairros que são absolutamente desprovidos de áreas verdes, enquanto tem outros bairros que são privilegiados nesse sentido. Temos que ver também que hoje as áreas mais inundadas de Itajaí, né, que durante as últimas inundações, geralmente são os bairros hoje que você tem maior contingente populacional. Nós temos o desafio também do próprio transporte público, né, que está monopolizado na mão de poucos proprietários. Então nós temos que buscar exatamente essas mudanças dentro da cidade para que a gente possa realmente ter uma Itajaí mais ordenada para o futuro. E o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Você também pode assistir a esta edição pelo YouTube no canal da Câmara de Vereadores de Itajaí. Uma excelente noite e até amanhã.